Bem-vindos ao novo programa de atualização profissional em odontologia da Conexão Médica. Iniciamos 2006 com uma apresentação diferente, onde nós trazemos alguém para falar dos problemas que atingem toda a área de saúde no seu consultório, como é o sucesso profissional. Para isto, trouxemos hoje o professor Dr. Roberto Caproni, que é graduado em Administração e Odontologia, com pós-graduação em Marketing e Ciência do Comportamento. O professor Caproni, nosso velho amigo, tem uma grande experiência nessa arte do marketing, do ensinar o dentista, ensinar o médico, ensinar as instituições de saúde a como ter sucesso e não, por que não, a como ganhar dinheiro. O professor Caproni também tem 2 livros publicados, um best-seller que é o Marketing Aplicado à Saúde, que está hoje na sua 4ª edição, e o Manual Excelência no Atendimento ao Cliente na sua 3ª edição. E esse ano estará lançando um novo livro, Capacitação Mercadológica para Profissionais da Saúde. Esperemos que esse livro também seja um sucesso e esperemos então que essa nossa conferência de hoje, a nossa palestra, ensine a todos os nossos colegas da área de saúde realmente administrar o seu consultório, a saber o que fazer, como chegar ao sucesso e como atingir realmente essa meta que todos nós temos, que é, além do sucesso, conseguir remuneração financeira agradável. Professor Caproni, seja bem-vindo. Muito obrigado, Márcio. É uma satisfação estar aqui com você. Nós vamos falar sobre as aplicações do marketing na área de saúde. O objetivo do marketing é melhorar o seu resultado financeiro, melhorar a sua qualidade de vida e melhorar o seu prestígio na comunidade. Vamos começar com uma pergunta que eu faço normalmente nas minhas palestras e nos meus cursos. Você está realmente preparado para o mercado de trabalho atual? Como que você se sente em relação ao mercado de trabalho? Essa é uma pergunta que eu inicio normalmente nas minhas palestras, nos meus cursos, e eu escuto os profissionais de saúde falar sobre esse tema e o que eu percebo é que eles não têm muita segurança em relação ao mercado de trabalho, em relação ao seu futuro profissional. Ou seja, quando se olha pela frente, parece que se tem o tempo um pouco nublado, algumas incertezas e algumas inseguranças. Nós vamos falar sobre isso e procurar clarear um pouco mais, procurar dar para você informações sobre o mercado, sobre como que você pode ter o melhor resultado profissional, como que você pode ter um melhor resultado financeiro, melhor qualidade de vida e melhor prestígio na comunidade. Bem, já é praticamente lugar comum falar que o Brasil mudou, que o mundo mudou e que os caminhos que nos trouxeram até aqui definitivamente não são os mesmos caminhos que nos levarão daqui para frente. Hoje nós vivemos a era do cliente. Para que uma atividade tenha sucesso, ela tem que ser vista com os olhos do cliente. Se você voltar um pouquinho no tempo, lá pelos anos 1960, 1970, nós tínhamos normalmente consultórios de odontologia, consultórios de medicina, eles viviam lotados, parecia rodoviária em véspera de Semana Santa. Aquilo vivia lotado. O profissional de saúde ele não tinha definitivamente nenhum problema quanto à quantidade de clientes. Hoje é um pouco diferente. O que nós temos de diferente em relação ao que foi o mundo na década de 60, na década de 70 e o que é o mundo hoje? Um fato bastante importante, bastante interessante aconteceu de lá para cá e fez com que praticamente tudo, vamos dizer, o profissional de saúde ele tem que ver o mundo agora com olhos diferentes. Ele tem que trabalhar com uma variável nova, que chama-se cliente. E o que é o cliente? O que aconteceu no mundo de tão importante nos anos 70? Em 1973, nós temos a crise do petróleo. O que aconteceu? Em apenas 90 dias, o preço do barril do petróleo passou de 2,90 dólares para 11,65 dólares. Houve um aumento de 300% na principal fonte energética do planeta. Ou seja, gerou-se uma crise sem proporções. O mundo não estava acostumado com algo dessa natureza até então.
Em 1979, ou seja, no final da década de 70, veio então a segunda crise do petróleo. E o preço do barril do petróleo passou de 11,65 dólares para 34 dólares. Reuniões que eram feitas pela OPEP, que fazia com que o preço do petróleo praticamente disparasse, como nós vimos aqui, da noite para o dia. O que aconteceu? A partir do momento que a principal fonte energética do planeta entra em colapso, que é o petróleo, a maioria das empresas em todo o mundo fecharam. Quer dizer, fechou-se empresa nos Estados Unidos, fechou-se empresa na Europa, fechou-se empresa no Brasil. Quem, vamos dizer, se viveu essa época, sabe que você percebeu, ou você viu, ou você tinha um amigo ou um parente, que tinha uma empresa que estava se fechando na década de 70. Isso gerou, então, o desemprego. Houve um desemprego em massa em todo o mundo. Também aqui no Brasil, que é aquilo que nos interessa mais. As empresas fechando geraram desemprego. A pessoa desempregada, ela não tem dinheiro para as trocas do dia a dia, ou seja, ela não tem como comprar um carro, ela não tem como comprar uma casa, ela não tem como ir ao médico, ela não tem como ir ao dentista, ou seja, desapareceu o dinheiro. Então, podemos falar que o dinheiro sumiu. Se o dinheiro sumiu, como é que ficou então esse mundo? Como é que nós podemos falar de algumas consequências perceptíveis em relação ao seu dia a dia, ao seu cotidiano? Você com certeza deve ter tido alguma lembrança em relação a este carro que está aí no vídeo. Esse carro, ele tinha 8 cilindros, era um carro que consumia muito combustível e ele desapareceu. Esse carro aí, nesta foto, nós temos ele sendo lançado no Salão do Automóvel de 1966. Ele desapareceu por quê? Porque o petróleo custava muito caro. E se o petróleo custava muito caro, não faz sentido, não tem como você utilizar no seu dia a dia um carro desse. O que aconteceu com esse carro? Ele desapareceu e ele foi então substituído por carros menores, que hoje nós temos aí para todo lado que se olha, você vê os carros pequenos, e permitiu com que os carros pequenos que eram fabricados naquela época no Japão tomassem conta de todo mundo. A questão é, nós temos então na década de 70 uma crise sem proporções, novas soluções tinham que ser encontradas para enriquecer a economia mundial e esta crise afetou a área de saúde, essa crise afetou os dentistas, essa crise afetou também aos médicos, ou seja, os profissionais de saúde de uma forma geral. Daí, no mundo sem dinheiro, nasce a era do cliente. Em 1980, nasceu então a era do cliente, que é a revolução no comportamento e no poder do cliente. Nós não temos mais agora o paciente, nós temos agora o cliente, que é um indivíduo que tem postura ativa em relação aos produtos, aos serviços, em relação ao dentista, em relação ao médico. Ou seja, agora não é mais você que vai escolher o cliente, é o cliente que vai escolher você. O poder mudou de mãos. O que acontece? O poder até então, ele estava nas mãos do profissional de saúde. A partir de agora, ele não mais está na mão dos profissionais de saúde. Ele está na mão do cliente, é o cliente que decide. E no mundo onde o dinheiro é escasso, atender bem ao cliente é um excelente negócio. Isso quer dizer que o cliente, muito satisfeito, ele paga melhor, ele volta, ele traz os amigos e os conhecidos. O que é aquele cliente que paga melhor? O cliente que paga melhor é o cliente que paga você em dia, é o cliente que paga o preço que você propõe, que em princípio deve ser um preço justo. O cliente, ele volta, quando ele volta é sinal de que ele gosta de você, por isso que ele está voltando. Ele traz os amigos e os conhecidos dele para fazer tratamento com você. A melhor forma que você tem de propagar o seu serviço é através do chamado marketing boca a boca. Essa ideia de que você faz um food, essa ideia de que você faz uma mala direta, que você faz um outdoor, vai atrair cliente para você, isso é equivocado, isso não existe. A melhor propaganda que existe é o cliente falando bem de você. Hoje, definitivamente, é o cliente quem manda. Houve uma mudança no mundo. O meu pai, ele foi dentista durante toda a sua vida, ele está hoje com 80 anos,
e ele viveu bem a era anterior ao cliente e viveu essa era de transição. E eu pude acompanhar isso e presenciar momentos bastante interessantes em relação a essa mudança que estava acontecendo no mundo. Então, na odontologia do meu pai, tinha-se o paciente. Na odontologia nova de hoje, após os anos 80, nós temos o cliente. O paciente tem uma postura passiva em relação a você e o cliente tem uma postura ativa. Isso faz toda a diferença no resultado, no dia a dia do seu consultório. Voltando aqui um pouquinho, quando nós estamos falando daquele carro enorme da Ford, chamava-se Galaxy, 8 cilindros. Para onde foi aquele carro? Ele desapareceu. O que é que nós temos hoje para substituir aqueles carros gigantescos? Nós temos carros pequenos. Nós temos o carro pequeno substituindo o carro grande. Nós temos, lá na época do meu pai, você certamente se lembra, da década de 60, da década de 70, dos famosos LPs. Você pegava um LP daquele para ouvir uma música, e ele tinha ali 12 músicas, ele era um objeto, vamos dizer assim, bastante grande. Aí você deve pensar assim, mas isso não existe mais, LP é histórico. Sim, LP é histórico, assim como o paciente é histórico, assim como os carros gigantes são históricos. Hoje você pode falar, mas não se usa mais LP, nós temos a CD. E eu falo para você que nem CD é mais. Nós temos pequenos aparelhos chamados iPod da Macintosh, e esses aparelhos tocam aí 1.000, 7.000 músicas, eles animam a festa. Então, desapareceu o LP junto com aqueles carros gigantes, junto com a era do paciente. Surgiu no lugar um mundo totalmente novo, que é o mundo do iPod, que é o mundo dos carros pequenos e que é o mundo do cliente. Você imagina se eu aparecesse aí com um LP numa festa? Seria bastante interessante, seria inclusive cômico. Você imagine se eu apareço por aí com um carro daquele gigantesco, eu sou pelo menos excêntrico. E você imagine se eu apareço por aí falando de paciente, as pessoas vão estranhar. Infelizmente, na área de saúde, nós ainda falamos pacientes. Nós vivemos hoje o mundo da internet, o mundo virtual, e o que nós podemos concluir nesse primeiro momento, que conclusão que nós podemos fazer nesse primeiro momento, para amarrar esse assunto que nós estamos aqui falando, é que o mundo atual é totalmente diferente do mundo emergente. Ou seja, as regras que valiam na época do meu pai, as regras que valiam nas décadas anteriores à década de 80, elas não se aplicam mais ao mundo e ponto final. Não adianta você falar que concorda, não adianta você falar que discorda, é a realidade que está aí. O mundo mudou, o mundo não é mais o mesmo. O mundo não é mais o mundo do paciente, que tem postura passiva em relação a você, profissional de saúde. O mundo é o mundo do cliente, esse indivíduo que escolhe, esse indivíduo que é exigente, esse indivíduo que quer uma relação de troca que ele considera justa. Daí nós podemos falar que os pacientes estão ficando cada vez mais impacientes, se transformando em clientes muito exigentes. Este é o problema. Esta é a causa de todos os problemas dos profissionais de saúde, que insistem ainda em tratar aquela pessoa como paciente e não como cliente, que insistem em tratar aquele indivíduo como sendo alguém que tem postura passiva em relação à vida e não uma postura ativa em relação à vida. O paciente tem uma postura passiva, o cliente tem uma postura ativa, e isso faz toda a diferença no seu resultado financeiro, na sua qualidade de vida, no seu prestígio, na comunidade onde você trabalha. Daí nós podemos perguntar a mesma pergunta que fizemos logo no início, quando começamos. Você realmente está preparado para esse novo mundo emergente? Essa que é a pergunta. As faculdades de saúde, hoje, elas se limitam a ensinar para você o aspecto clínico da sua profissão. Sempre foi assim. Na época do meu pai foi assim, na minha época foi assim, e hoje também é assim, isso não mudou. Mas ser bom clinicamente é necessário, mas não é mais suficiente. Você tem que ser bom também na percepção do seu cliente. Aí você pode colocar que você não concorda. Eu escuto muito isso nas palestras. As pessoas falam, mas eu não concordo bem com isso. Tudo bem, vamos conversar um pouco mais.
Em 1928, foi fundada aqui em São Paulo a Fiesp. Os 9 fundadores da Fiesp estão aí. Dos 9 fundadores da Fiesp, em 1928, ou seja, há 78 anos atrás, apenas 3 estão no mercado com as suas empresas. Os outros 6 perderam a sua fortuna. Eles desapareceram. Em 1928, o Matarazzo, o Grupo Matarazzo, todo mundo conhece o Grupo Matarazzo, já ouviu falar, é um grupo fantástico. Eles tinham 20 bilhões de dólares e o Matarazzo, o Francisco Matarazzo, era considerado um dos homens mais ricos do mundo. Se você refletir um pouquinho, você vai ver que hoje o homem mais rico do mundo é o Bill Gates e ele tem em torno de 50 bilhões de dólares. Pois é, em 1928, o Matarazzo ele tinha 20 bilhões de dólares. Ele era um dos homens mais ricos do planeta. O que aconteceu? Em mais ou menos 80 anos, esse dinheiro desapareceu. Onde é que está o Grupo Matarazzo hoje? Ele simplesmente não conseguiu acompanhar as transformações do mundo. Um grupo poderoso, um grupo respeitado, não só no Brasil, mas em todo o mundo, desapareceu. Porque não conseguiu se adaptar, não conseguiu se adequar às mudanças pelas quais o mundo passou. Eu pergunto para você, se o Grupo Matarazzo, que tinha 20 bilhões de dólares, desapareceu em função das mudanças, devido à força das mudanças, o que você acha que essas mudanças vão fazer em relação a você? Para e reflita sobre isso. Nós só temos um caminho, nós só temos uma alternativa. Nós temos que ver o mundo com novos olhos, nós temos que olhar para aquela pessoa que nos procura, buscar o nosso serviço e pensar, não está aqui mais um paciente, está aqui na nossa frente um cliente. E o cliente tem postura ativa, o cliente é exigente, o cliente ele quer que as relações de troca propostas a ele sejam justas. Bem, no mercado hipercompetitivo e cada vez mais saturado de profissionais, o seu sucesso depende de competências distintas. Uma pergunta natural que surge nesse momento, nas palestras que eu faço, tudo bem, o mundo está passando por uma grande transformação, nós não temos mais pacientes, o que nós temos agora são clientes. Ótimo. E aí, o que eu vou fazer para resolver essa questão lá no meu consultório, lá no meu dia a dia? Bem, para que você tenha sucesso na vida profissional, você tem que desenvolver 3 habilidades. A primeira habilidade que você tem que desenvolver são chamadas de habilidades básicas. Simplesmente é saber ler, mas não é ler simplesmente aquilo que está escrito, é você ler as entrelinhas, é você compreender aquilo que você está lendo. Saber escrever, eu recebo, em média, 30 e-mails por dia de profissionais de saúde. E é incrível, quando eu leio esses e-mails, eu percebo que, infelizmente, as pessoas não sabem escrever como deveria, não conseguem transmitir o seu pensamento através da escrita. Então, será que nós realmente sabemos ler as entrelinhas? Ou nós somos aquele tipo de indivíduo que pegamos a revista, pegamos o jornal e acreditamos em tudo que está escrito ali? Será que nós realmente sabemos escrever e passar uma mensagem escrita? Nós sabemos contar, ou seja, fazer as operações básicas? Nós sabemos pelo menos uma língua estrangeira? É isso que o mundo pede nesse momento, que você tenha essas habilidades básicas, e essas habilidades básicas nós deveríamos desenvolver até o final do 2º grau, numa escola qualquer. Esse é o ideal. Nós sabemos que isso não é bem verdade. Aí, depois, fizemos o nosso 2º grau, entramos na faculdade e desenvolvemos o que nós chamamos de habilidade específica. Por exemplo, se eu sou dentista, é óbvio que eu fiz odontologia, então eu desenvolvi uma habilidade específica na faculdade. Se eu sou médico, eu desenvolvi a habilidade específica, que é ser médico, ou seja, a medicina na faculdade. Se eu sou psicólogo, a mesma coisa e por aí vai. A questão é, se eu desenvolvo então as habilidades básicas, saber ler, escrever, contar, operações básicas com a língua estrangeira, e depois eu entro na faculdade e desenvolvo as habilidades específicas, em princípio eu estou preparado para o mercado. Bem, não é bem isso, hein? Isso seria verdade no mundo do meu pai. No nosso mundo, você tem ainda que desenvolver uma terceira habilidade que chama-se habilidade de gestão.
Se você vai para o mercado apenas com as habilidades básicas e as habilidades específicas, você é uma mão de obra especializada, barata, disponível. Você tem que desenvolver, então, as habilidades de gestão. O que é a habilidade de gestão? O profissional de saúde resiste muito a essa ideia de que o seu consultório não é uma empresa. O seu consultório é uma empresa, sim. Ele é taxado como empresa pelo governo. O novo Código Civil está lá bastante claro. Você tem uma microempresa. Não tem nada de errado em ter uma empresa. Absolutamente nada de errado. Você deve gerenciar o seu consultório como uma microempresa. Por exemplo, numa microempresa bem gerenciada, eu tenho uma retirada pro labore que eu vou utilizar para minhas despesas no dia a dia. Eu não devo misturar as minhas contas pessoais com as minhas contas do consultório. Não é isso que se vê. Eu vejo por aí muito dentista, muito médico, muito profissional de saúde que ele mistura suas contas pessoais com as contas do consultório. Isso é falta de ver o seu consultório como uma empresa. Se você visse o seu consultório como uma microempresa, você, a primeira coisa que faria, separa as contas do consultório e as suas contas pessoais. Você faz isso? Se você faz isso, meus parabéns, que ótimo, eu fico feliz. Você, então, está gerenciando o seu consultório como uma empresa. Você não faz isso, não? Lamento, então, falar para você que a sua atividade não é gerenciada de forma profissional. As habilidades de gestão, nós temos habilidade 1, habilidade financeira. Você realmente sabe utilizar o dinheiro que entra no seu consultório, você sabe gerenciar, sabe administrar esses recursos financeiros. Se você faz confusão entre as suas contas pessoais e as suas contas do consultório, você não está sabendo usar ou administrar seus recursos financeiros. Você sabe gerenciar ou administrar recursos humanos? O que é gerenciar recursos humanos? Bem, você sabe recrutar funcionários? Você sabe selecionar funcionários? Você sabe treinar os funcionários? Você sabe motivar os funcionários? E você sabe avaliar os funcionários? Se você sabe recrutar, selecionar, treinar, motivar e avaliar, ótimo, meus parabéns. Você administra bem essa parte da habilidade de gestão que nós chamamos de recursos humanos. Se você tem problema com as suas recepcionistas auxiliares, então você não sabe gerenciar recursos humanos. Imagine, se você é uma pessoa que mistura as suas contas pessoais com as suas contas do consultório. Se você é uma pessoa ou é um profissional que tem muitos problemas, muitas dificuldades com as suas recepcionistas auxiliares, então você já não tem duas habilidades de gestão que são fundamentais no sucesso de qualquer profissional. Nós temos ainda marketing. Marketing é uma outra habilidade de gestão. Infelizmente, a imensa maioria dos profissionais de saúde confundem marketing com propaganda. Marketing é uma coisa, propaganda é uma outra coisa. Se o marketing fosse uma árvore, a propaganda seria uma folha desta árvore. São duas ciências complementares. Marketing não é propaganda, propaganda não é marketing. As duas se complementam. Você pode fazer um excelente marketing sem propaganda. Assim como você pode fazer um excelente marketing com propaganda. É o seu planejamento de mercado que determina se vamos ou não vamos usar propaganda. Mas eu já adianto para você, na área de saúde, o que importa é relacionamento com o cliente, é a confiança, o respeito que se estabelece com o cliente, é a credibilidade. Propaganda não vai te ajudar. Eu tenho notícias aí de profissionais que pegam um avião, enche aquilo de panfleto e esparrama aquilo na cidade toda no final de semana. Pelo amor de Deus, não faça isso. Isso é um absurdo. Você está destruindo você está destruindo toda a sua categoria profissional e você está dando um mau exemplo para a sua comunidade. Você está perdendo prestígio na comunidade e ainda isso não vai resolver nada para você, absolutamente nada. Não vai trair um cliente que seja realmente bom para você. Vai trair clientes sensíveis a preço. O indivíduo que vem para pechinchar preço para você, que nós chamamos de cliente de transação. Não é isso que você quer no seu consultório, não é verdade? E gerenciar dados. Se eu perguntar assim para você, e você responde para você,
em 10 clientes que chegam em seu consultório para a consulta inicial, quantos você converte em tratamento? Se você falar comigo que de 10 clientes que procuram você para uma consulta inicial, apenas 2 convertem em tratamento, meus pêsames, está muito mal. Aí você poderia falar assim comigo, não, Roberto, em cada 10 clientes que chegam no meu consultório para a consulta inicial, eu converto 8 em tratamento. Que bom, é um bom número. E você também poderia falar assim comigo, em cada 10 clientes que chegam no meu consultório para uma consulta inicial, eu fecho com os 10, eu converto os 10 em tratamento. Meus pêsames. Você está perdendo dinheiro. O cliente está vendo os seus serviços como muito baratos, é por isso que ele está fechando com você. Qual que é o ideal em cada 10 clientes que procuram você para você transformar em tratamento? O número ideal é aquele que maximiza os seus lucros. Ele vai gerar em torno de 8 a 9. Cada caso é um caso, exceções podem existir, é claro. Se você falar comigo assim, Roberto, eu não sei quantos clientes de consulta inicial eu converto em tratamento. Eu não sei qual é que é o meu lucro no final do mês. Se você falar comigo, eu não sei qual é a minha receita bruta no final do mês, eu tenho que falar que você não gerencia informação no seu consultório. Se você não gerencia informação, eu pergunto para você, como que você transforma a informação em conhecimento e o conhecimento em solução? Porque para gerenciamento de informação, nós temos que saber coletar os dados, nós temos que saber filtrar esses dados, transformando dados em informações. Nós temos que entender as causas e as consequências do problema que estamos enfrentando. Por exemplo, se você fecha 2 em 10, se você converte 10 consultas iniciais, apenas 2, você converte em tratamento? Eu te pergunto, por quê? Qual é a causa disto? Qual é a consequência disso? Se você não tem esses números, você não tem como determinar causa e consequência. Se você não tem causa e consequência da informação, você não tem conhecimento. E se você não tem conhecimento, você não tem como propor solução. É essencial, então, que você saiba coletar os dados gerenciais. É importante que você saiba filtrar esses dados, transformando dados em informações. É importante que você saiba transformar a informação em conhecimento. O que é conhecimento? É informação com causa e consequência. E, mais importante, é fundamental que você saiba transformar o conhecimento em solução. Isso só é possível se você souber gerenciar dados, se você souber gerenciar informação. O que são, então, habilidades de gestão? A habilidade de gestão é você aprender a trabalhar com dinheiro. Não misture o seu dinheiro pessoal com o dinheiro do consultório. Isso é um erro banal. Você saber trabalhar com gente. O ser humano só tem 24 horas por dia. De um menino que trabalha aí limpando o carro até Bill Gates. Você só consegue multiplicar o seu tempo contratando as pessoas certas para as posições certas no seu consultório. Se você contrata pessoas erradas e põe nas posições erradas, você vai só ter problema. Você tem que saber contratar a pessoa certa e colocar na função certa. Isso é gerenciar recursos humanos, ou gerenciamento de talentos humanos. Marketing é como você deve fazer para atender às necessidades, aos desejos e às expectativas dos seus clientes. Atender necessidade, atender desejo e expectativa do cliente. De forma ética e lucrativa para você. O mundo não tem mais lugar para profissionais antiéticos. A ética é fundamental para você entrar em campo. Então você tem que ser ético e tem que ter lucro. Se você não tem lucro, você não sobrevive no mercado. Marketing é, então, repetindo, como atender às necessidades, aos desejos, às expectativas dos clientes de forma ética e lucrativa para você. E gerenciar a informação. Se você é capaz, então, de gerenciar recurso financeiro, gerenciar pessoas, se você é capaz de gerenciar marketing, ou seja, o mercado, mais o gerenciamento das informações, então você tem a habilidade de gestão. Aí eu pergunto para você, você tem?
Porque a imensa maioria dos profissionais de saúde, eles desenvolvem as habilidades específicas na faculdade, estamos partindo do princípio que a faculdade é excelente, sabemos que isso não é verdade, mas estamos partindo do princípio que as faculdades são excelentes, algumas são excelentes, outras nem tanto. Você terminou a faculdade, fez um curso excelente e você foi para o mercado. Faltou a habilidade de gestão. Eu estava um dia em Brasília conversando com um dentista, ele estava muito decepcionado com a sua profissão, com a odontologia. E ele falou comigo que ia abandonar a odontologia. Eu falei, mas por que, doutor? Ele falou comigo, eu ouvi falar que padaria é um excelente negócio. Eu vou sair da odontologia, vou montar uma padaria. Eu falei com ele, doutor, o problema não é com a odontologia. O problema é com você. A odontologia está muito bem. A odontologia vai bem. Quem não vai bem é você. Se você montar uma padaria, você certamente vai fracassar na padaria, assim como você está fracassando na odontologia. É uma questão de falha em se ver o mercado. O padeiro que não entende o mercado, ele não tem sucesso. O dentista que não entende o mercado também não tem sucesso. O médico que não entende o mercado não tem sucesso. O mercado é constituído de clientes e os clientes são cada vez muito exigentes. Então não adianta abandonar a odontologia e mudar para uma padaria. Você vai ter uma padaria fracassada, assim como fracassou na odontologia. Se você aprende a ver o mercado de forma adequada, nesse novo mundo emergente, o mundo do cliente, você vai ter sucesso na odontologia e você vai ter sucesso até na padaria. Mas fique na odontologia que você vai ter muito sucesso. Esses dias, lendo uma revista, prefiro não citar o nome, seria deselegante da minha parte, mas uma odontologia, uma revista de odontologia deu como solução para os dentistas investir em outras coisas que não seja odontologia. Então, colocou lá o seguinte, a odontologia não é uma boa profissão, você nunca vai conseguir ter uma vida digna sendo dentista. É isso que fala lá nessa revista, uma coisa absurda. Fala, pegue o seu dinheiro da odontologia e invista em outra coisa. Eu falo para você totalmente diferente. A odontologia é uma profissão fantástica, as profissões da área de saúde são maravilhosas, invista de forma adequada na sua profissão e você vai ter um sucesso fantástico. Tem nada a ver com esse conceito dessa revista que é uma coisa muito sem sentido isso que foi falado. Ontem eu estava numa cidade e conversando com o motorista de táxi, que eu gosto muito de conversar com todo mundo por onde eu passo. O motorista de táxi falou assim comigo, eu perguntei para ele, e aí, como é que vai a sua vida profissional? O que é ser motorista de um táxi? Ele falou comigo assim, olha, ser motorista de táxi, isso não é profissão. Isso aqui é coisa para aposentado, isso aqui é bico, porque não tem como sobreviver dirigindo um táxi. Isso eu ouvi dele. Engraçado que eu escuto isso muito de dentistas falando comigo que não tem como sobreviver da sua profissão. Isso não faz o menor sentido. A odontologia é uma das profissões mais fantásticas que nós temos. As profissões da área de saúde são profissões fantásticas. Você tem capacidade de ter resultado financeiro fantástico. Eu tenho visto isso por aí. Eu vejo por aí profissionais de saúde com resultados financeiros medíocres e ridículos, mas eu vejo também profissionais extremamente bem-sucedidos. Você tem como ter qualidade de vida através da sua profissão e você tem como ter um prestígio fantástico na comunidade. É só você entender o mercado. Isso é fundamental. Bem, se você sobe então essa escada, que nós temos 3 degraus, que é desenvolver então as habilidades básicas, as habilidades específicas e as habilidades de gestão, você tem aquilo que nós chamamos de sucesso profissional. O que é sucesso profissional mesmo? Bem, sucesso profissional é você ganhar dinheiro na sua profissão de forma digna, é você ter qualidade de vida e é você ter prestígio na comunidade. Isso que é sucesso. É importante que você utilize 2/3 do seu tempo, ou seja, supondo, apenas para fazer uma conta, não estou falando que tem que ser assim, se você trabalha, por exemplo, 9 horas num dia, 6 horas tem que ser dedicado à habilidade específica, à sua atividade profissional. E 3 horas, ou seja, 1/3 do seu tempo, tem que ser dedicado às habilidades de gestão. Se você não gosta das habilidades de gestão, e muitos profissionais de saúde não gostam, eu quero falar para você, se você gosta ou não gosta, não faz a menor diferença. Isso é essencial para a sobrevivência do seu negócio. Se você não sabe fazer, arrume alguém que faça para você.
Infelizmente, as habilidades de gestão não são ensinadas nas faculdades de saúde e você poderá levar a vida inteira para aprender. A Escola da Vida é uma escola fantástica. O grande problema da Escola da Vida é que no dia da formatura você está despedindo desse mundo. Aprende-se muito. Temos que buscar outras formas de aprender. Nós temos que, no mundo ideal, isso seria ensinado dentro das faculdades de saúde. Mas as coisas não são bem assim. Então você vai ter que buscar esse conhecimento de uma outra forma. Fazendo curso, estudando, ou então a própria Escola da Vida. Mas a Escola da Vida, que é a melhor escola, não é definitivamente a nossa melhor alternativa. Nós temos um modelo que permite a você entender e gerenciar tudo isso. Esse modelo, ele coloca que você tem o meio externo, que é o mundo lá fora, e o meio interno, que é o mundo aqui dentro. O meio interno é o seu consultório. O meio externo é tudo aquilo que está fora do seu consultório. Nesse meio externo, nós temos aquilo que nós chamamos de VIME. O que quer dizer VIME? Quer dizer variáveis incontroláveis do meio externo. Aquilo que a gente não controla. Por exemplo, imagine que você trabalhe com material importado. Na era pré-Lula, como nós vimos, $1 chegou a R$4. Ou seja, os seus custos operacionais foram lá para cima. Hoje, com o dólar 2,17, 2,20, os seus custos operacionais, eles baixaram. Se você utilizar material importado, é evidente. Mas olha bem, eu não tenho como, eu como indivíduo, você como indivíduo, nós não temos como interferir na cotação do dólar. Isso é uma variável incontrolável do meio externo. São Paulo, por exemplo, quando chove, não adianta você marcar para o seu cliente chegar às 9. Ele não vai chegar, porque ele está tentando recuperar o seu carro, muitas vezes, num alagamento qualquer desse. Isso é uma variável incontrolável do meio externo. Você não tem como controlar uma variável natural. Você teve furacões, você tem tufões, você tem secas, você tem aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais, tecnológicos. Tudo isso faz parte do que nós chamamos de variáveis incontroláveis do meio externo. Nós sabemos que existe, mas nós não temos como controlar. Por outro lado, nós temos como controlar aquilo que está dentro do meio interno, que é o nosso consultório. O nosso consultório, nós temos aquele espaço, vamos dizer, entre 4 paredes. Ali eu tenho as VCMI, ou seja, as variáveis controláveis do meio interno. Eu posso, então, exercer influência, eu posso, então, controlar as variáveis controláveis do meio interno, de forma tal que eu possa gerar respostas adequadas ao meio externo. Eu vou verificar a mudança no mundo, as mudanças que estão acontecendo no mundo e qual o impacto delas sobre o meu cliente. Eu vou gerenciar as variáveis controláveis do meio interno, já que elas afetam o meu cliente. Através da pesquisa, eu vou analisar o meu material de informação, eu vou conversar com o cliente, eu vou observar. Daí, então, eu tenho a pesquisa, e a pesquisa ela vai me falar sobre o impacto da mudança na vida do cliente. O que eu faço? Eu vou, então, a partir daí, gerar respostas adequadas ao meio externo. Estas respostas adequadas nós chamamos de estratégia. Bem, quais são as variáveis que eu posso controlar para que eu possa, então, gerar as respostas adequadas ao meio externo? Eu posso controlar o meu produto clínico. Ou seja, vamos supor que você seja dentista e que você faça endodontia. Teoricamente, você poderia também fazer clínica geral, nada te impede. Teoricamente, você poderia fazer prótese, nada te impede. Nós temos que ver aí se você tem as competências técnicas para isso, se você não tem, teria que desenvolver, e nós temos que ver também a questão do mercado. Não é uma boa prática para um endodontista fazer clínica geral. A partir do momento que um endodontista faz clínica geral, o que vai acontecer? Os colegas que fazem clínica não indicarão cliente para ele. Endodontia é uma especialidade que depende de indicação de colegas.
Nenhum cliente sai de manhã e fala assim, hoje eu vou ao endodontista. O cliente, ele sai de manhã da sua casa e fala assim, hoje eu vou ao dentista. E ele vai, por exemplo, num clínico geral. O clínico geral, vendo que aquele caso é um caso de endodontia, um trabalho altamente especializado, pega aquele cliente e indica para o endodontista. Endodontista é um profissional, a endodontia é uma especialidade onde você não capta cliente diretamente, você depende da indicação dos seus colegas. Aí eu pergunto para você, como é que anda o seu relacionamento profissional? Como é que anda o seu relacionamento social com os seus colegas? O produto clínico, que é o serviço, você pode fazer ajustes nele. Você faz endodontia clínica geral? Você já pensou em mensurar quanto que você ganha por hora fazendo endodontia, quanto que você ganha por hora fazendo clínica geral, e de repente anular ou eliminar uma dessas unidades de negócio, para que não haja antagonismos dentro do seu consultório, dentro daquilo que nós chamamos de mix de serviços? Nós falamos aqui que serviço depende de pessoas. Você tem que saber recrutar, selecionar, treinar, motivar e avaliar a sua equipe. Ou seja, você como pessoa e mais os seus funcionários, que são pessoas, que fazem com que o serviço exista. Existe uma variável no marketing interessantíssima que chama-se intangibilidade. O que vem a ser isso? O cliente, ele não entende o seu serviço. O serviço que você faz é abstrato. Ele é intangível. Como o cliente não entende o seu serviço, o cliente vai julgar o seu serviço pelas pessoas que realizam o serviço. Ou seja, o cliente julga o seu serviço através de você. Eu quero lembrar para você que o cliente, antes de comprar o seu serviço, ele tem que comprar você, ele tem que respeitar você, ele tem que confiar em você. Se ele não confiar em você, ele definitivamente não vai deixar você fazer aquele serviço para ele. Aprenda a conquistar o respeito e a confiança do cliente primeiro. Só assim ele deixará você colocar a mão na boca dele e fazer o serviço. Isso chama-se intangibilidade do serviço. Estes serviços que são realizados por estas pessoas, ou seja, por você e pelos seus funcionários, estão num lugar físico que nós chamamos de ponto, que é o seu consultório. Você pode estar numa casa, de frente para a rua, você pode estar no alto de um prédio. Lembre-se que se você está no alto de um prédio, quando o cliente passa por ali, ele não te vê. O cliente que procura você, ele vem por indicação. E indicação pressupõe relacionamento social e relacionamento profissional. E se eu falar para você que cliente não se importa com preço? Cliente se importa com valor. E valor é determinado na percepção do cliente pelo atendimento que se tem dado através das pessoas, mais da apresentação do ponto, da decoração que o seu consultório tem, da identidade que tem o seu consultório ou não com seus clientes. Se você tem uma grande identidade do seu espaço físico com seus clientes, isso agrega valor através do ponto. Se as pessoas são simpáticas, atenciosas, isso agrega valor através das pessoas. E pessoa, mais ponto, chama-se em marketing de ambiente amigo. Você agrega valor através dessas duas variáveis e o cliente não vai discutir preço com você. Eu tenho casos de profissionais que aumentam os seus preços depois que aprendem a agregar valor através das pessoas do ponto. O cliente fecha com ele da mesma forma. Não pense você que o cliente está preocupado com o preço. O cliente não é sensível a preços na área de saúde. O cliente é sensível à confiança, que é uma outra coisa. Se você não gera credibilidade na percepção dos seus clientes, não adianta você abaixar seus preços. O cliente não vai procurar você porque você tem preço mais baixo. Ele procura você porque ele confia e respeita você. E a comunicação é a quinta variável, onde nós temos, inclusive, a propaganda. É onde nós temos o folder. Dentista, às vezes, médico vem me procurar e fala, Roberto, eu quero fazer folder. Eu te pergunto, para que isso? Para que você quer fazer folder? Você vai perder o seu dinheiro. O cliente procura você
Não é por causa do folder, ele procura você porque ele acredita em você, porque ele respeita você. Agora, a comunicação é feita pela roupa que você veste, a comunicação é feita pela pintura ou a conservação do seu consultório. Eu pergunto assim para você, você pintaria o seu consultório de vermelho? Possivelmente não. E de preto? Também não. A partir do momento que você não pintaria o seu consultório todinho de vermelho, nem todo de preto, você admite que a cor é importante. Qual é que é a cor adequada para o seu consultório? Vai depender do seu público-alvo. Se você atende crianças, você tem que ter uma identidade com essas crianças através dos móveis do seu consultório, através do seu espaço físico, através das coisas. Por outro lado, se você atende mulheres, a identidade com a mulher é diferente daquela identidade que se cria com as crianças. Ou seja, é esse público-alvo, é aquele grupo de clientes que você atende que vai determinar que tipo de pessoa que você deve ter no seu consultório e como é que você vai ambientar o seu consultório no aspecto físico para criar uma nova identidade com ele. Se você cria identidade, gera conforto, e conforto gera segurança, e segurança é valor agregado. E o cliente não discute preço. Se o seu consultório gera insegurança para o cliente, porque aquilo ali não tem identidade com absolutamente ninguém, o cliente se sente inseguro, reclama de preço. E se você abaixa o preço, não vai adiantar nada. O cliente reclama de preço, mas não é preço que ele quer valor agregado. Então, aprenda a agregar valor ao seu serviço, tornando-os mais atrativos para os seus clientes, utilizando esse modelo que nós temos aí. Lembrando apenas que pessoa ou pessoas mais ponto é onde se agrega ou desagrega esse valor. Pessoa mais ponto chama-se ambiente amigo. É através do ambiente amigo que você agrega valor e é através do ambiente amigo que você desagrega valor. Se você desagrega valor, o cliente vai achar seus preços caros. Se você agrega valor, o cliente não vai reclamar de preço com você. Finalizando essa apresentação agora, nós poderíamos fazer aqui uma analogia, onde eu vou procurar fazer um resumo de tudo que conversamos. Vamos fazer uma analogia e vamos imaginar assim. Você está de um lado da margem do rio. E do outro lado da margem do rio, nós temos o seu cliente. É importante que você aprenda a reagir. O que é reagir? Reagir é não deixar se levar pelo pessimismo reinante. Você, pessimista, aí no mercado, não vai chegar a lugar algum. Você vai acabar engrossando a lista daqueles que abandonaram a profissão. Então tem que reagir de forma inteligente. Desenvolver eficácia operacional no seu sistema de trabalho. O que é eficácia operacional? É fazer mais com menos. O mundo hoje não aceita desperdícios. Na área de saúde desperdiça-se muito. Desperdiça-se muito recurso. Desperdiçar recurso é antiético. Os recursos são limitados. Nós temos que saber usar os recursos. Eficácia operacional é fazer mais com menos. É integrar produto clínico, pessoas, ponto, preço, promoção, de forma adequada para o seu público-alvo. Isso vai gerar para você a melhor eficácia operacional. Desenvolver novas competências essenciais. Nós citamos aqui apenas a título de ilustração um caso de um endodontista onde ele faz clínica geral. Aí vem a pergunta, será que ele deve realmente fazer a clínica geral ou não? Olha, se ele mora numa cidade pequenininha, de 30 mil habitantes, ele não tem lá muita alternativa. Ele vai ter mesmo que fazer endodontia e clínica geral. Mas se ele mora numa cidade de 100, 150 mil habitantes ou mais, eu te pergunto, será que faz sentido ele fazer clínica geral e ele deixar de receber indicações para a endodontia? Ele está matando a endodontia. Ele pensa que desenvolver competência essencial é fazer cada vez mais e mais cursos de endodontia. E eu falo para você, seja bom tecnicamente, senão você não vai ser um dentista que merece esse nome. Seja bom na técnica, isso é fundamental, isso é necessário, mas isso não é suficiente. É importante que você desenvolva habilidades de relacionamento, porque quem vai indicar o cliente de endodontia para você é o clínico geral. E se ele não conhece você, ele não vai indicar para você. Muitos dentistas falam assim comigo, Roberto, o que você acha de eu dar 10% para o clínico geral indicar o cliente para mim? Isso é ridículo. Isso não faz o menor sentido. O clínico geral vai indicar ou deixar de indicar o cliente para você em função do respeito que ele tem por você. E esse respeito é pessoal.
Ele não é só profissional, ele é pessoal. Ele respeita e confia em você e por isso que ele indica o cliente para você. Nós temos que aprender a desenvolver relacionamento com os nossos colegas. Nós temos que aprender a desenvolver relacionamento social para que o cliente venha até o seu consultório. Não adianta você ser fantástico na técnica e ficar fechado dentro do seu consultório como o Robinson Crusoe. Isso não vai resolver nada para você. Já foi a época no mundo onde você ficava dentro do seu consultório e os clientes iam chegando. Isso é o mundo da época do meu pai, esse é o mundo da era pré-cliente, da era do paciente. Do outro lado, isso então nós vimos, você tem que reagir, desenvolver eficácia operacional e você tem que ter novas competências essenciais, desenvolver habilidade de relacionamento também. Do outro lado do rio, nós temos aquele barranco, vamos se chamar, de clientes. Os clientes, eles não são todos iguais. Os clientes são iguais em relação às suas necessidades. Em relação aos seus desejos, eles são diferentes. As necessidades são fisiológicas e os seres humanos são muito parecidos quando se fala em fisiologia. Mas desejos têm a ver com o aspecto psíquico e social e os clientes são muito diferentes quando se fala do aspecto psíquico e social. Os clientes, quando nós falamos de desejo, nós temos que admitir que eles são muito diferentes. Não fui eu que fiz isso, foi Deus que fez dessa forma. Ou seja, nós temos as necessidades fisiológicas dos clientes, são similares, e nós temos os desejos que são psíquicos e sociais. E os clientes se agrupam em função desses desejos. E aí, se eles se agrupam aqui, ali e ali, você poderá fazer a segmentação de mercado, que chama-se seleção dos melhores clientes para você. O que é melhor para você nem sempre será melhor para o outro. Se você tem um consultório num centro, você vai atender desejos e necessidades bem específicas. Se você tem um consultório na periferia também, e se você tem um consultório num bairro nobre, as necessidades são muito parecidas com a do centro, mas os desejos serão totalmente diferentes. Então, nós temos que aprender a segmentar. Isso é uma técnica. Você tem que aprender a ter foco no segmento escolhido. Marketing é uma ciência que não aceita postura dúbia. Não cabe um profissional em cima do muro. Você tem que descer do muro. Descer do muro escolha um grupo de clientes específicos e foque nele. Esqueça os outros. Os outros não são seus. E você tem que avaliar algo que nós chamamos de posicionamento. Posicionamento é como que o cliente me percebe. Como é que o cliente me vê? Como é que o meu cliente, lá naquela região onde eu trabalho, como que eles me percebem, esses clientes do meu foco? Isso chama-se posicionamento, isso é fundamental. Não adianta você querer o cliente se o cliente não quer você. Você tem que querer o cliente, mas aquele cliente que quer você. Isso tem a ver com posicionamento. A partir do momento que nós aprendemos a reagir, desenvolvemos a eficácia operacional, as competências essenciais, fizemos então a segmentação, estabelecemos o foco e damos importância ao posicionamento, nós temos então que linkar, nós temos que amarrar, nós temos que conectar o nosso foco com as nossas competências essenciais. E isso nós fazemos através do alinhamento do produto que você desenvolve, do seu produto clínico, das pessoas que realizam este serviço, do ponto que é o local onde você se encontra, do preço que você pratica e da promoção. Quando você faz essa configuração, faz esse alinhamento, amarrando então de um lado as suas competências essenciais, com o outro lado, com foco bem posicionado, você tem o que chamamos de estratégia, um caminho para vencer. E essa estratégia, ela é desenvolvida em cima do seu diferencial competitivo de mercado, que não é clínico, ele não é fisiológico, ele é psíquico, é social, ele tem a ver com o desejo do cliente. Daí você vence a crise. Como transformar as inúmeras crises em oportunidades na odontologia, na área de saúde. Nós temos palestras, nós temos cursos que abordam esse trabalho, onde você aprende a fazer isso tudo de ponto a ponto. Nós estamos criando também uma comunidade virtual que tem por objetivo integrar os nossos ex-alunos. Nós temos alunos com resultados fantásticos, realmente resultados inacreditáveis. Certamente muitas pessoas gostariam de conversar com ele e nós estamos possibilitando isso através do nosso site, numa comunidade virtual entre os nossos ex-alunos. Um dos melhores ex-alunos
que nós já tivemos é o doutor Alan Rodrigues, ele trabalha no Porto, na União Europeia. Tem o e-mail dele, você mande um e-mail para ele, conversa um pouquinho com ele e você vai ver que coisa fantástica. Ele fala que, sem nenhuma dúvida, é um dos melhores cursos que já fiz. Mudou a minha vida pessoal e profissional, meus lucros aumentaram de forma surpreendente. O que será que é aumentar lucro de forma surpreendente? No caso dele, ele aumentou os seus lucros em 1.600%. Dobrar o lucro é algo muito fácil. Aumentar o lucro em 1.600% é uma façanha. Ele foi até hoje o nosso melhor aluno, ele teve um resultado fantástico. Você tem aí o e-mail dele, mande um e-mail para ele, troque ideia com ele e você vai ver que ele também, que um dia se desiludiu com a odontologia, ele viu que a odontologia é uma profissão fantástica. Você pode ganhar muito dinheiro na odontologia e isso é legítimo porque é um trabalho que você está fazendo de forma honesta e você está gerando benefício para a comunidade. Então nada de errado em você ganhar dinheiro com ele, com o seu trabalho. Mas além do dinheiro, você tem que ver que você pode ter e deve buscar qualidade de vida também. E você deve buscar prestígio na comunidade. É o prestígio na comunidade, a qualidade de vida e o resultado financeiro que é entendido como sucesso profissional. Professor Caproni, olha, é fantástica, Roberto, essa sua explanação. Realmente, eu acho que todos nós temos aproveitado bastante com essa sua hora aqui brilhante, contando um pouco realmente do que fazer para ter sucesso. E eu vejo que realmente, acho que todas as profissões da saúde não têm, como você falou, ensinamento para ter isso. Ou seja, nós somos simplesmente monitorados para ser técnicos, nós somos excelentes técnicos, mas ninguém nos ensina a ter esse relacionamento nem a ganhar dinheiro, não é verdade? Nós não pensamos como empresários, isso que é a verdade. Então, eu gosto muito disso, quando eu falo até com muitos colegas, eu falo, você não pode ser um dentista, nós temos que mudar o conceito, isso eu aprendi com um velho amigo meu, nos cursos anteriores. Esquece, você não é simplesmente um dentista, se você não pensar como empresa, simplesmente você não vai ter sucesso. Não é verdade, professor? É verdade. Olha bem, o profissional de saúde ele tem uma resistência que não tem o menor significado em relação à palavra empresa. Eu sou levado, como profissional de saúde também sou, eu posso falar isso sem ferir ninguém, mas me parece que nós, profissionais de saúde, estamos equivocados ao que quer dizer a palavra empresa. Empresa, quando se fala, o indivíduo logo pensa em empresário, o capitalista selvagem, não tem nada a ver. Uma empresa. Então, o seu consultório é uma empresa. Imagine que você é dono de uma clínica um pouquinho maior para a gente poder entender. Vale também para a clínica bem pequenininha, para consultórios que eu vou te falar. Se você mudar o nome da clínica, ela continua sendo uma clínica? Com certeza continua. Se você sair dela e puser um bom profissional no seu lugar, ela continua sendo clínica também? Continua. Se mudar todos os seus clientes, você continua também sendo uma clínica? Continua. Se você mudar de prédio, continua também sendo uma clínica? Continua. O que é a clínica, então? A clínica pode mudar de prédio, que continua sendo clínica, pode mudar de nome, pode mudar você, pode mudar o cliente, pode mudar os funcionários. Você pode mudar tudo, ela continua. A clínica, ou seja, abre parênteses, uma empresa, são crenças e valores. É isso que não muda. Então, a empresa foi um meio que a sociedade encontrou para canalizar recursos de forma lógica, dentro de uma logística, para atingir um objetivo na melhor relação custo-benefício para todos. É uma das coisas mais bonitas que o ser humano já criou. Não tem nada de errado em ser empresa. Agora, isto é uma explicação mais técnica para você. O Código Civil novo fala que você, profissional de saúde, tem uma microempresa. O contador, quando vai fazer a sua contabilidade, fazer a sua declaração de imposto de renda, trata você como empresa, porque o governo trata você como empresa. Só você não se vê como empresa. Por quê? Porque você tem um preconceito em relação a essa palavra. Pare e reflita sobre isso, não deixe que os paradigmas, que as formas antigas de ver o mundo atrapalhem você, porque é nesse mundo de hoje que você tem que ter resultado. Por outro lado, as faculdades, como o Dr. Mansur colocou, elas não oferecem informações na área gerencial para os seus alunos. Então você vê, nós somos tratados pelo mercado como empresas, mas nós não somos preparados na faculdade para isso. Então existe um lapso, existe vamos dizer, um buraco aí, que nós temos que colocar terra e fazer uma ponte, senão nós estamos perdidos. O mercado está aí,
ele é bem atual, como nós vimos na nossa conversa, ele é formado de clientes muito exigentes. Se você lá na faculdade não aprendeu isso, olha, lamento, as faculdades de saúde realmente não estão muito preocupadas com isso até esse momento. Tome uma medida, aprenda isso, desenvolva isso e você vai ter resultados fantásticos. Eu posso te garantir isso. Eu tenho casos e mais casos de profissionais que estavam para abandonar a profissão. Eu estive essa semana com uma, ela falou assim comigo, eu ia abandonar minha profissão. Eu ia largar. Eu até perguntei para ela, mas você ia fazer o quê? Falei, o que eu ia fazer? Eu não sei ainda. Eu não pensei nisso, mas eu ia abandonar a odontologia, porque eu não consigo ter resultado. Ela viu, através de um curso que nós temos, com apenas 60 horas, que ela não tem que abandonar coisa nenhuma. Ela tem uma ferramenta fantástica para ter sucesso na mão. Ela tem uma profissão maravilhosa na mão. É só uma questão de adequar os seus recursos para esse mercado, da forma como ele é hoje. Como ele era no passado, não faz sentido, ele não existe mais. O passado já foi, nós não estamos mais aqui que preocupar com o passado. Então, procure criar novas competências, procure desenvolver novas habilidades, além das habilidades clínicas, e você vai ter resultado sim, eu tenho certeza absoluta que você vai ter, porque eu vejo isso acontecer para todo lado, no mundo inteiro. Você fala disso, você sabe que nós temos uma pesquisa encomendada pela AVO, onde eles notaram que quase 30% dos dentistas até os 5 anos de formado estão abandonando a profissão. Isso é grave. Eu vi esses dias uma estatística. Eu não vou falar para você que os números são confiáveis, né? Que a informação tem que ter qualidade. Mas uma conversa informal com pessoas que entendem, me falaram um número assim assustador. Me falaram que o Brasil tem em torno de 180 mil dentistas e que 45 mil abandonaram a profissão. 45.180. Isso é um absurdo. Em torno de 30% dos dentistas, se esses números forem reais, penso que sim, porque a pessoa que me passou a informação, ela tem acesso a esse tipo de estatística. Se esses não forem reais, isso é assustador, isso é uma calamidade. Isso é pior que a gripe aviária. Tá? E ninguém está fazendo nada. Ou seja, não espere que alguém faça por você. Tome você a atitude, faça você. O outro está preocupado em fazer por ele, não cabe a ele fazer. A faculdade, as pessoas às vezes querem punir as faculdades porque não oferecem ainda esse tipo de informação dentro da faculdade. Olha, as faculdades também estão passando por um período de transição. Elas também estão vivendo essas turbulências que nós estamos vivendo no mercado. Eu mostrei para você que o Grupo Matarazzo não resistiu, não conseguiu se adaptar. As faculdades também estão passando por um processo de transição. Eu acredito que dentro de 5 a 10 anos nós vamos ter isso dentro da faculdade. Mas até lá nós temos que buscar soluções através das nossas próprias atitudes. Tome você a sua atitude, tome você a atitude de resolver a sua questão e já é uma ajuda. Não precisamos. O Brasil não precisa de 45 mil dentistas que abandonaram a profissão. O Brasil precisa de 45 mil dentistas que estejam dentro da profissão, que voltem para a sua profissão. Basta ter esse tipo de informação e ele vai ter um bom resultado no mercado. Uma outra coisa que eu gostaria de tocar nesse assunto com você, justamente quando você fala do pessoal contratado, da equipe de trabalho dentro do consultório, que eu acho importante. Eu acho que o primeiro atendimento do nosso cliente ao nosso consultório é a atendente, é a secretária que está ali no telefone. Esse contato inicial eu acho muito importante também com o relacionamento, o treinamento desses assistentes, dessas nossas secretárias. Normalmente não precisamos, como muitas pessoas fazem, pegar qualquer pessoa. Acho que a pessoa tem que ser um pouco capacitada. O que você acha desse primeiro contato? O que você tem para... Olha, talvez aí seja um dos calcanhares de Aquiles, um dos pontos frágeis dos consultórios. Eu tenho N histórias para contar para vocês de desastres nessa área. No nosso curso, eu dou como trabalho individual para cada aluno, e você pode fazer isso, telefonar para 10 consultórios de saúde. Não precisa ser obrigatoriamente de odontologia, porque o problema da medicina é muito parecido com o da odontologia. A saúde como um todo enfrenta basicamente os mesmos problemas na ótica de mercado. E eu pedi então para que cada aluno telefonasse para 10 colegas, não necessariamente da cidade onde você mora, mas para o país de uma forma geral. Verifique como é que você é atendido. Ligue você para o seu consultório e tente marcar uma consulta com você. Vai acontecer coisa horrorosa. Eu fiz este exercício, onde eu não quero falar para que estado que foi, não fica bem, mas eu fiz 100 telefonemas para consultórios em um determinado estado aqui no Brasil.
Para saber como é que estava o atendimento. Olha, foi terrível, foi terrível. São pessoas despreparadas na sua imensa maioria. Pessoas que quando têm boa vontade, e nem sempre têm, elas te atendem mal. Teve um caso bastante interessante, eu conversando com o médico, não nesses telefonemas, né? Mas eu conversando com o médico sobre isso, ele me falou que ele não conseguia. Ele falou, Roberto, eu não sei o que está acontecendo no meu consultório. Eu nunca tenho cliente depois das 5. Eu trabalho até às 7 todos os dias, mas eu não tenho cliente depois das 5. Fomos verificar o que era. A recepcionista dele querendo sair mais cedo, nunca agendava para depois das 5. Ou seja, alguém telefonava lá e falava assim, eu quero marcar uma consulta para amanhã às 5. Ela falou, olha, está lotado, não tem jeito, só para depois de manhã. E eu vejo casos de recepcionistas que às vezes toca 2 telefones, ela tem que receber o dinheiro daquele cliente que está ali pagando, ela tem que receber quem está chegando, e aquilo vira um caos. Como é que ela resolve isso? Ela simplesmente tira os 2 telefones do gancho. A partir daí, ela, em princípio, resolveu o problema, mas quem está ligando vai dar ocupado, como você sabe. Ou seja, tem coisas terríveis. Mas por que isso? É porque não é tratado com o profissionalismo devido. Você, quando quer aumentar a sua oferta de tempo, você tem que comprar o tempo do outro. É isso que você faz quando você recruta, quando você contrata uma moça, uma funcionária, um auxiliar para o seu consultório. Você tem que saber recrutar, você tem que saber selecionar, você tem que saber treinar, você tem que saber motivar, você tem que saber avaliar. E quero lembrar você, se a sua recepcionista é muito ruim, lembre-se que quem contratou ela e pôs ela lá foi você. É responsabilidade sua. Isso gera uma percepção distorcida de valor no cliente quando ele é mal atendido por uma recepcionista despreparada. Tem algumas fantásticas por aí, mas infelizmente são casos de exceção. Se você tiver que demitir a sua recepcionista, lembre-se, você errou na contratação. Reveja o seu processo de contratação. Hoje existem mecanismos que permitem você fazer um recrutamento, seleção, treinamento, motivação e avaliação, e você vai ter uma equipe fantástica. Sem problema não, porque os problemas eles vão sempre existirem. Não tem como você ficar sem um problema. Mas você vai ter problemas gerenciáveis na sua recepção, com aquele grupo que te auxilia. Lembre-se que se você tiver uma recepcionista ou um auxiliar muito ruim, ela sobrecarrega você. Então você tem que rever esse processo de contratação. Como é que você está contratando essas pessoas? É uma boa pergunta. Como é que você está treinando? Como é que você está motivando? Você falou de publicidade, de propaganda, mas realmente o que a gente vê que os nossos consultórios, o que vale mesmo, o que é mais eficiente, como a gente falou e você citou, é propaganda boca a boca. Sim. Não é isso? É aquilo que traz o paciente para o nosso consultório, aquele relacionamento pessoal, aquele relacionamento com a sociedade, aquele relacionamento com os nossos colegas dentistas, colegas médicos, ou seja, o que traz o cliente para o consultório é a boca a boca. Ou seja, a propaganda, a publicidade é uma coisa que é deixado um pouco de lado, que não tem aquele efeito positivo dentro do consultório. Tem alguns casos em que isso pode ser melhor implementado. Eu vejo que a melhor condição mesmo é aquela conversa mesmo, aquela confiança que o cliente tem, e isso que gera realmente a indicação dos parentes, dos familiares, dos amigos para dentro do consultório. Você, é muito fácil. Vamos pensar assim, ó, você tem a propaganda boa e você tem a propaganda ruim. A propaganda ruim não ajuda ninguém. Quando você faz uma propaganda ruim, por exemplo, panfletar uma cidade usando um avião, pelo amor de Deus, isso é ridículo, isso não existe mais em lugar nenhum desse planeta. Não faça isso, isso aí está sendo muito ruim para você. Essa propaganda é péssima, é péssima. Ela vai destruir a sua imagem. Você tem a propaganda boa, essa eu estou falando da ruim. A ruim não ajuda ninguém, mas você tem a propaganda boa. A propaganda boa não vai te ajudar em nada. Ela é totalmente ineficaz na área de saúde. O mundo inteiro está deixando propaganda para trás. Os profissionais de saúde estão entrando nisso. Eu não sei por quê. Aliás, eu sei, mas não cabe aqui colocar, porque é muito complexo. A gente aborda isso no nosso curso. Conclusão, de forma mais objetiva. Não mexa com propaganda. Acredita em mim, não vai ajudar você em nada. Faça uma experiência. Pegue os 10 últimos clientes que fecharam o tratamento com você. Não é o que te procurou, não.
É o que fechou. Cliente que te procura e não fecha tratamento com você, era o ideal que ele nem fosse lá te aborrecer. Vai lá para quê? O cliente, que é o bom cliente, é aquele que procura você, que fecha o tratamento com você e depois que te paga. Porque se ele virar inadimplente, também não é um bom cliente, não é verdade? Então, o bom cliente, que é aquele que fechou o tratamento com você, que te pagou direitinho, que houve reciprocidade na relação, que você gostou dele, que ele gostou de você. Pegue esses 10 clientes que fecharam o tratamento com você, que são clientes fantásticos. Verifique a origem deles. Você vai ver que 9 dos 10 vieram por indicação. Todos os profissionais de saúde. Pode olhar. Se eles vieram por indicação, boca a boca, por indicação de outros clientes que gostaram de você, que indicou os parentes. Se ele veio por indicação profissional, é o profissional de saúde que indicou ele para você. Como é que você conseguiu essa indicação? É porque você fez propaganda? De jeito nenhum. É porque você merece o respeito e a confiança dessas pessoas. Propaganda não aumenta a confiança. Propaganda não aumenta o respeito entre duas partes. Se ela for bem feita. Porque se ela for mal feita, ela vai destruir a confiança, ela vai destruir o respeito. Então, é um engano muito grande que a gente vê sendo cometido na área de saúde, quando os profissionais simplesmente partem para a propaganda. E fica ridículo quando você mesmo se aventura a fazer a propaganda. Aí a gente vê cada pérola, cada coisa horrorosa, cada monstruosidade que é de assustar. É cômico, mas é assustador. Propaganda é um território de especialista, a boa propaganda. Mas ela, para você na área de saúde, esqueça, ela não funciona. Relacionamento social, relacionamento profissional, funciona muito mais. É mais lento, mas funciona. Roberto, gostaria que você fizesse aqui um pequeno briefing assim, sobre o teu curso. Gostaria que você passasse para todo esse segmento da saúde, essa grande experiência que você tem em dar esse apoio, esse subsídio para os dentistas, os médicos e as instituições de saúde com esse teu curso. Você, nós tínhamos no passado um serviço de consultoria. A gente oferecia consultoria para os profissionais. A gente via que não funcionava muito bem. Por quê? Porque o profissional ele não entendia o processo e cabia a ele implementar lá na ponta, então ele fazia pequenas mudanças e aquilo não funcionava. Aí nós deixamos a consultoria de lado, nossa empresa já está no mercado há praticamente 14 anos, atuando especificamente na área de saúde. Nós deixamos a consultoria um pouquinho de lado, não era um bom produto, vamos dizer chamar. Começamos então a fazer os nossos cursos. Eram cursos essencialmente teóricos, mas a gente percebia também que o profissional de saúde não conseguia migrar aquela teoria para a prática. Então, nós ficamos dando um paradoxo. Se a consultoria não funciona e a teoria não funciona, o que funciona? Refletindo sobre isso durante alguns anos, nós chegamos à conclusão que o que funciona é a prática mais a teoria. A teoria mostrando para você o porquê que é importante fazer aquilo e a prática para buscar o resultado que você, evidentemente, almeja. Nós criamos, então, um curso que nós chamamos de Mini MBA de capacitação mercadológica para profissionais de saúde. Ele é feito em 60 horas, ele é feito apenas em finais de semana. Tem também o de imersão, que aproveita alguns feriados e a gente faz durante 4 dias. Mas basicamente são 6 dias, 2 dias a cada mês, sendo que no primeiro mês você vai fazer o módulo 1 e o 2, no segundo mês você termina o módulo 2. Passa-se 6 meses, faz-se o módulo 3, passa-se 1 ano, faz-se o módulo 4. E assim totaliza 60 horas. Nós fazemos estudos de 135 casos reais, aplicados à saúde, é claro, né? Casos reais de marketing aplicado à saúde com você. Fazemos estudo da parte científica e teórica, para que você saiba o porquê de se fazer aquilo. E os resultados são fantásticos. Eu posso hoje garantir para você, num curso nosso, se você faz um curso desse nosso, pela experiência que nós já temos com alunos que nos relatam o sucesso deles, são os relatos de sucesso, se você fizer um curso desse nosso, que dura 60 horas, se você estudar aquilo que a gente indicar, se você mudar seu comportamento, que tem que se mudar assim o comportamento, eu te garanto, você dobra o seu lucro. Dobrar o lucro na área de saúde é a coisa mais fácil que se tem. Você pode dobrar o lucro. Agora, para você atingir um resultado como o Dr. Alain, que cresceu em 1.600%,
aí exige um pouquinho mais de dedicação, um pouco mais de esforço. O Dr. Alain é um grande ortodontista, um dos melhores do mundo. Ele estuda ortodontia e marketing. Do mesmo tanto que ele estuda marketing, ele estuda ortodontia, do mesmo tanto que estuda ortodontia, estuda marketing. Então ele tem um resultado fantástico, ele já vem fazendo isso há mais de 6 anos. Mas num espaço de 6 meses, você consegue, assim, dobrar o seu lucro. Esses cursos nós temos ele basicamente em 4 cidades. Em São Paulo, inclusive vai acontecer um agora no mês de abril e maio nós temos curso aqui em São Paulo. Nós temos ele em Belo Horizonte, nós temos ele no Porto e temos ele em Madrid. Estes cursos, você tem à sua disposição 6 consultores. Nós temos consultores especializados na área de identificação do espaço com o cliente, nós temos consultores especializados em negociação com o cliente, estabelecimento de preço, pesquisa, nós temos consultores especializados em criação de redes de indicação de clientes para você. Ou seja, hoje nós temos todo o serviço. Você poderá obter mais informações em relação ao nosso trabalho visitando o site www.grupocaproni.com. Lá você tem todas as informações. E se você precisar de informação adicional, é só pedir, a gente manda pelo correio para você. Professor Caproni, acho que o nosso bate-papo aqui hoje foi fantástico. Eu acho que todos que estão assistindo esta conferência aproveitaram demais. É um tema realmente presente, um tema atual, um tema que envolve realmente a nossa capacitação e o nosso sucesso dentro do consultório. Vamos trabalhar agora pensando que o nosso consultório, a nossa clínica é uma empresa e não mais um caçulo onde nós fomos realmente treinados para trabalhar. Então, professor, a gente agradece realmente a sua presença aqui e esperamos no futuro poder contar novamente com a sua presença. Para mim é uma satisfação, você é um grande amigo. E é uma satisfação estar aqui conversando com vocês sobre esse tema, que é um tema extremamente apaixonante. Por quê? Porque é um tema que está abordando o seu sucesso no mercado, o sucesso seu profissional, o sucesso seu pessoal, ganhar mais dinheiro, ter mais qualidade de vida, mais prestígio na comunidade. Isso para nós é sucesso. E através dessa ciência fantástica, que é a capacitação mercadológica para profissional de saúde, isso é uma ciência, você consegue ter esse sucesso. Eu posso garantir para você que você pode melhorar muito os seus resultados e você ter aquela paixão que você tinha pela sua profissão quando você era um recém-formado. Posso garantir que isso é possível e que esse resultado é plenamente possível. Houve apenas mudanças no mercado, mas são mudanças gerenciáveis. Muito obrigado, esperamos vocês no nosso próximo programa, onde nós falaremos sobre terapêutica medicamentosa na odontologia e no próximo, regeneração tecidual óssea guiada, ou seja, uma matérias importantes para o seu dia a dia na sua clínica, envolvendo os conceitos mais recentes e atuais da odontologia. Muito obrigado e até o próximo programa.